A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. No campo das ciências do comportamento, o Nobel premiou 2 cientistas europeus. Em 1904, o russo Ivan Pavlov, que descobriu o reflexo condicionado. E em 1973, o austríaco Konrad Lorenz, pai da etologia, por sua interpretação do comportamento dos animais em seu ambiente natural. Ciências do comportamento. Quando se diz Pavlov, logo se pensa cão, sineta, carne, saliva, o que já é um reflexo pavloviano. O reflexo condicionado descoberto por Ivan Pavlov é um elemento essencial para o estudo do funcionamento do cérebro. E, portanto, do comportamento do homem e do animal. Ivan Pavlov nasceu no dia 14 de setembro de 1849 em Ryazan, na Rússia. É o mais velho de uma família de 11 filhos. Seu pai é sacerdote do ritual grego. Aos 7 anos, sofre uma queda e bate violentamente com a cabeça. É tão grande o abalo que ele só irá para a escola aos 11. Até lá, seu pai se encarrega de sua instrução. Um dia, passando a enxada no jardim, Ivan parte uma minhoca ao meio. Seu pai lhe explica então que, graças a seus nervos, a minhoca se agita e se reconstitui. É a sua primeira aula sobre atividade nervosa. Ivan faz seus estudos secundários em um seminário, mas em 1870, influenciado pelo movimento intelectual progressista, rompe com o clero para se dedicar às ciências da natureza. Entra para a Universidade de São Petersburgo. Pavlov se entrega com entusiasmo ao seu primeiro trabalho científico, o estudo dos nervos do pâncreas. Por sua dissertação, recebe uma medalha de ouro. Mas em 1878, em solidariedade ao professor Sion, de quem é assistente e que é injustamente castigado pelas autoridades universitárias, Pavlov deixa a renomada Faculdade de Medicina. Ivan Pavlov terá de se contentar com o Instituto Veterinário, mas, para a sorte dele, torna-se assistente do professor Botkin, ex-aluno de Claude Bernard, o inventor do método experimental. Seu laboratório é um casebre caindo aos pedaços, antes utilizado como casa de zelador. Mas ali, Pavlov desfruta de total liberdade. Dedica-se a experiências decisivas para sua tese sobre os nervos do coração que contribuem para a circulação sanguínea. Em 1881, ele casa com Serafina Vassilievna, professora de matemática. Após defender sua tese de forma brilhante, Pavlov inicia o estudo dos sucos que contribuem para a digestão, a saliva e o suco gástrico. Para estudar a secreção da saliva, ele faz uma abertura na glândula submaxilar de um cão, onde fixa um tubo para o qual serão desviadas as gotas secretadas. Assim, a saliva é coletada em tubos com graduações. Primeira experiência. Coleta-se a saliva de um cão que está comendo. Segunda experiência. Mostra-se a carne ao cão e depois retira-se. Ele vai salivar. Ele está com o que costumamos chamar de água na boca. Resultado: a quantidade de saliva é idêntica. Será que acontece o mesmo com o suco gástrico? Para descobrir, Pavlov fará uma operação que permita separar no estômago o suco gástrico dos alimentos. No estômago de um cão, ele cria uma bolsa onde os alimentos não chegam.
Como o pequeno estômago possui o mesmo sistema de nervos e de mucosas que o grande, ele irá reagir aos mesmos estímulos e fornecerá um suco puro. Pequenos tubos serão fixados naquela parte isolada. Pode-se então constatar que a mesma quantidade de suco gástrico é acionada pela visão, pelo olfato ou pelo consumo de alimento. Por outra experiência que consiste em desviar a carne mastigada por uma abertura feita na garganta do cão, Pavlov conclui que, mesmo sem o alimento, o estômago continua produzindo a mesma quantidade de suco gástrico. Pavlov interpreta o fenômeno assim. Os alimentos excitam o aparelho gustativo. A excitação é transmitida pelos nervos gástricos para o bulbo raquidiano, de onde, conduzida pelos nervos vagos, ela chega às glândulas gástricas. Em resumo, produz-se um reflexo que vai da cavidade bucal para as glândulas gástricas. Mas como explicar o fato da excitação salivar e gástrica serem acionadas da mesma forma pela simples visão de um alimento? Os cientistas que haviam observado o fenômeno pensavam que era o desejo que fazia o animal salivar. É uma secreção psíquica, diziam. Na época, corpo e espírito eram considerados entidades separadas. Mas Pavlov se pergunta, e se esses estímulos ditos psíquicos tivessem na realidade uma origem física? É esta a sua revolução. Tudo deve acontecer no cérebro, pensa Pavlov. É ele que condiciona o reflexo da salivação. As ditas secreções físicas são reflexos, não reflexos absolutos, como quando a saliva e o suco gástrico envolvem um alimento para ajudar na sua digestão, e sim um reflexo condicionado. Condicionado por uma aquisição do cérebro que memorizou o gosto do alimento. Para comprovar, Pavlov cria um grupo de cães bem novos durante 6 meses apenas com leite. A visão e o cheiro da carne deixam-os indiferentes. Mas quando passam a comer carne várias vezes, sua visão e seu odor provocam neles a secreção da saliva, como fazia o leite. Conclusão, a reação de um carnívoro frente à carne não é um reflexo inato, mas um reflexo adquirido, condicionado. Agora Pavlov quer saber como age o cérebro, quais são os mecanismos internos. Impossível operar para verificar. Mas pode-se tentar entender esses mecanismos por dedução. É o que fará Pavlov com a sua mais famosa experiência. Ele pega um cão no qual ele fixa um tubo para desvio da saliva. Antes de lhe dar carne, ele toca uma sineta. O cão saliva. Coleta-se a sua saliva. Repete-se a operação várias vezes durante vários dias. Em dado momento, não se dá mais carne ao animal. Mas com o barulho da sineta, ele continua salivando em quantidades idênticas. É lógico que uma sineta não leva à salivação. Pavlov conseguiu demonstrar que, associando a salivação diante da carne a um estímulo diferente, a sineta, consegue-se criar, após um certo tempo, em resposta ao estímulo, um reflexo condicionado artificial. O cão saliva ao ouvir a sineta como se estivesse vendo a carne. Mas como explicar esse reflexo condicionado? Pavlov achava que era devido a uma propriedade do córtex cerebral. O córtex cerebral é constituído de 14 bilhões de neurônios submetidos a inúmeras interações recíprocas. A formação de um reflexo condicionado é possível graças às interações. A coincidência entre uma excitação que acontece num ponto preciso do córtex cerebral e uma excitação mais intensa em um outro ponto determina, após um tempo mais ou menos longo, a criação de um caminho mais fácil entre estes dois pontos. A conexão se estabelece, então, de forma duradoura e continua funcionando mesmo quando um dos dois pontos está inativo. Com o tempo, este caminho se apaga e o reflexo condicionado acaba desaparecendo se não for estimulado. Os mecanismos do condicionamento permitiram a Pavlov realizar descobertas fundamentais sobre o funcionamento do cérebro humano.
Muito à frente das descrições que a ciência da sua época dava, ele descobriu que o homem pensava com a totalidade de seu cérebro, mas não com todas as partes ao mesmo tempo. Para Pavlov, o pensamento é um jogo de reflexos condicionados pela educação e pela cultura. Se fosse possível enxergar através das paredes do crânio e se a zona de maior excitabilidade fosse luminosa, constatar-se-ia no homem pensante o deslocamento incessante desse ponto de maior excitabilidade, supostamente luminoso. Nós o veríamos mudar continuamente de forma e dimensões. Ele seria cercado por uma zona de sombra mais ou menos espessa, ocupando todo o resto dos hemisférios. Ao jogo de estímulos-respostas governados pelos reflexos condicionados, superpõe-se o jogo da palavra, que é um segundo sistema de sinais enviados aos centros nervosos que desencadeiam reações. Digo stop, você para. Respeitado pelo governo soviético, que até deu seu nome à cidade de Pavlovo, Pavlov recebeu nos anos 20 recursos para montar um departamento de fisiologia no Instituto de Medicina Experimental de Leningrado, sem, no entanto, se submeter ao regime. Esse prédio, idealizado por ele, incluía um bloco experimental cujas fundações e vigas ficavam sobre almofadas de areia para evitar qualquer vibração que pudesse interferir nos resultados das suas experiências. Era chamado a Torre do Silêncio. Foi aqui que ele trabalhou até morrer em 1936, cercado pela admiração de seus alunos. Reverenciado no mundo inteiro, Pavlov viu suas ideias serem adotadas pela comunidade científica internacional. Admirava-se nele o homem que, partindo da observação das secreções salivares e gástricas, havia desvendado a estreita dependência entre os fenômenos psíquicos e as reações fisiológicas. Suas descobertas iriam ter importantes repercussões no estudo do comportamento animal e humano, na psiquiatria e na psicologia experimental. Pavlov também retomou o debate sobre o inato e o adquirido, afirmando que tudo estava ligado ao meio e à educação. 20 anos depois, Konrad Lorenz retomará o tema, ressaltando os mecanismos de comportamento inatos, isto é, transmitidos geneticamente, não apenas condicionados pelo meio, como queriam Pavlov e os comportamentalistas. Prêmio Nobel em 1973, o austríaco Konrad Lorenz, graças ao seu relacionamento desde criança com gralhas, gansos e peixes, foi o principal fundador de uma ciência chamada etologia. A etologia é o estudo comparado do comportamento dos indivíduos observados em seu ambiente natural e não em laboratório. O Pequeno Príncipe chega ao nosso planeta e começa a estudar todos os animais, todas as plantas, tudo que existe na Terra. Há tanta coisa para conhecer. E entre tantas coisas, uma raposa se aproxima do Pequeno Príncipe e diz: "Por favor, me cative." E o Pequeno Príncipe responde: "Há tanta coisa para conhecer, não tenho tempo de te cativar." E a raposa diz: "Saiba então que só se conhece aquilo que se cativa e que se domestica." Pode-se dizer que este princípio, também expressado por Saint-Exupéry, é o princípio com o qual trabalhamos todos os dias e também trabalhamos o ano todo. Lorenz identificou o fenômeno da impressão pelo qual o animal recém-nascido se apega ao primeiro ser que ele encontra. A impressão vai permitir que ele aprenda e se desenvolva. Nascido em 1903, filho de um rico e célebre cirurgião, Konrad passa toda a sua infância no solar de Altenberg, às margens do Danúbio. Animais de todas as espécies, como provam seus desenhos, vivem em liberdade na propriedade da família. O jovem Konrad manifesta desde muito cedo sua afeição pelos animais.
Seu pai o incentiva nessa paixão, pois ele mesmo adora cães. Aos 6 anos, ele ganha um pato. Sua amiga Gretel, que será mais tarde sua esposa, também possui um pato. Eles provocam encontros entre os patos. Conrad observa. Eu me lembro que meu patinho parou de falar só piu-piu para dizer pip-pip, saudando assim o patinho da Gretel. A partir do momento em que entendi sua linguagem, passei a amar os patos. O estudo da comunicação animal e a transmissão dos comportamentos necessários à sobrevivência das espécies vai constituir a base de seus trabalhos. Ele está com 22 anos quando encontra, por acaso, o pássaro que vai decidir o seu futuro. Trata-se de uma gralha fêmea que ele vê na gaiola em uma loja de animais. Com pena dela, compra a ave para libertá-la. Leva-a para casa e a alimenta. Dá-lhe o nome de Choc. Quando quer soltá-la alguns meses mais tarde, a gralha não quer ir embora. Ela o segue o tempo todo. Choc se apegou a mim como a uma mãe. Eu nunca aprendi com um pássaro tantas coisas tão essenciais quanto aprendi com Choc no verão de 1926. Choc prefere Laurence a qualquer outro ser humano. Quando aprende a voar, durante algum tempo ela segue pássaros, mas são aves da família dos corvídeos e não gralhas como ela. Laurence chega à conclusão de que os pássaros criados sozinhos não sabem a que espécie pertencem. Seu instinto social e seu impulso sexual são dirigidos a qualquer ser vivo com o qual tenham partilhado momentos sensíveis da sua juventude. Mais tarde, Choc irá adotar uma das 14 pequenas gralhas que Laurence criou. Seu comportamento com o passarinho será o de uma mãe gralha totalmente normal, embora nunca tivesse visto outros filhotes. Este comportamento devia ser inato. Depois de sua experiência com Choc, Laurence continuou a criar e observar as gralhas. Ele percebe que uma jovem gralha tende a aprender com uma mais velha como reconhecer seus inimigos. Criada longe dos seus, ela não vai temer um gato. Os pais devem passar aos seus filhotes suas experiências pessoais. Parte do que é específico a cada espécie se transmite de geração a geração. Depois das gralhas, Laurence passa a observar os patos e os gansos que vivem nos campos perto de Altenberg. Ele observa movimentos expressivos, idênticos em todos os representantes de uma mesma espécie. Estes movimentos desencadeiam comportamentos e agem como sinais. Eles constituem um repertório de estímulos, uma linguagem que suscita a resposta dos congêneres e permite a comunicação. Apaixonado pelas teorias de Darwin, Laurence descobre que esse repertório contribui para a classificação das espécies, assim como o formato do bico, do esqueleto ou a cor da plumagem. O ornitólogo americano Wallace Craig, que foi para Laurence um mestre muito influente, propôs chamar de instintos os comportamentos próprios a cada espécie. Comportamentos que, para Laurence, estão inscritos no patrimônio genético e são transmitidos no nascimento. Ou seja, existe um programa inato de comportamento. Mas por qual mecanismo o animal vai aprender a acionar esse programa? Pela impressão, diz Laurence, isto é, por esse apego imediato que direciona a confiança do animal recém-nascido ao ser mais próximo dele nas primeiras horas após o seu nascimento, em geral a sua mãe. É a impressão que vai inscrever o filhote no seio da sua espécie e fazer com que mais tarde ele reconheça o seu parceiro sexual. Para o filhote sem a impressão, o mundo é incoerente. Ele não pode aprender. Sua vida corre perigo. Laurence já havia observado o problema da impressão com Choc, mas foi tomando o lugar de uma mãe ganso que ele confirma esse conceito fundamental. O ganso Martina nasceu de um ovo roubado na floresta e colocado numa chocadeira elétrica.
O que tornou este fato decisivo foi Lawrence estar presente quando o pássaro quebrou a sua casca e lançou seu primeiro olhar sobre o mundo. Esta minúscula vida me cumprimentou. Pescoço esticado e nuca levantada, logo emitiu com várias sílabas o som que nos gansos cinzentos corresponde a um contato. Ela cumprimentava exatamente como o ganso adulto, como ela continuaria fazendo milhares de vezes durante a sua vida. Mas ela já cumprimentava como se fosse a milésima vez. Como os pios de Martina não deixavam Lawrence dormir, passados alguns dias ele resolve deixá-la com um ganso selvagem. Vendo Lawrence se afastar, Martina solta gritos de desespero. Tem medo de ser abandonada. Na vida selvagem, abandono significa morte certa. Lawrence reconsidera e aprende a dar gritos que tranquilizam Martina. Vi, 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 vi. Martina se apega a ele, que por sua vez cuida dela. Logo, ele lhe dá 9 companheiros, também mimados por ele. Feliz a ciência em que uma parte essencial do estudo consiste em nadar nu e se divertir nas águas do Danúbio, na companhia de um bando de gansos selvagens. As descobertas essenciais de Lawrence se situam de 1935 a 1938. Professor na Universidade de Viena, ele vem passar o verão em Altenberg. Seu laboratório é a natureza que cerca a propriedade da família. Ele multiplica as experiências. Recolhe ovos que são colocados em chocadeiras, cuida dos jovens gansos, separa-os em vários grupos e observa as diferentes reações de um grupo para outro. Os gansos que têm a impressão do homem o seguem ao invés de seguir outro ganso. Ele decodifica os seus gritos. Tá bom, aqui vamos ficar. Cuidado, perigo! Onde você está? Em 1937, com o pesquisador holandês Nico Tinbergen, Lawrence aperfeiçoou um método de observação que consiste em tomar notas de cada detalhe de um comportamento ao longo do tempo. Eles observam um certo encadeamento e atitudes que estatisticamente são sempre as mesmas e que, a tal comportamento de desafio ou de ameaça, vai se suceder esta ou aquela atitude. Determina-se então o conceito de mecanismo inato de desencadeamento, o MID. Experiência a que Tinbergen e Lawrence se dedicam. Eles pegam um ovo num ninho de ganso cinzento e o colocam fora do ninho. O ganso faz rolar o ovo em direção ao ninho, curvando o pescoço, empurrando-o com bicadas e acomodando o ovo com habilidosas cabeçadas. No meio do percurso, Lawrence retira o ovo. O ganso continua empurrando um ovo inexistente. Conclusão: os movimentos que consistem em empurrar o ovo são uma unidade de comportamento inato que, uma vez iniciada, deve ir até o fim. Esta experiência reforça para Lawrence a ideia de que esses comportamentos são inatos e se transmitem dentro de cada espécie. Quando estabelece que certos comportamentos são transmitidos no nascimento, Lawrence se opõe ferozmente aos comportamentalistas e principalmente a Pavlov, que afirmava que tudo é condicionado pelo ambiente. Lawrence contrapõe. Como pode um comportamento ser condicionado se não existir no organismo um programa inato que permita esse condicionamento? Para Lawrence e Tinbergen, não existe a oposição entre o inato e o adquirido. São os mecanismos inatos que permitem a aprendizagem dos comportamentos favoráveis à conservação da espécie. Konrad Lorenz e Nico Tinbergen recebem por estes trabalhos o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1973. Um prêmio que eles dividem com Carl von Frisch, que conseguira identificar uma linguagem na dança das abelhas. Reunindo estes 3 cientistas europeus, o júri do Nobel pretendia saudar uma jovem ciência que havia chegado à maturidade, a etologia.
A atribuição do Prêmio Nobel a Lorenz foi contestada por diversas vozes que lembravam que o simpático cientista nunca havia negado seu passado nazista. De fato, em 1938, Lorenz adere ao Partido Nacional Socialista. Ele deixa a Universidade de Viena para ir lecionar na Universidade de Königsberg, na Prússia Oriental. Lá, ele utiliza bastante as suas descobertas sobre o comportamento dos animais, passando a aplicá-las ao homem dentro das concepções racistas propagadas pelos nazistas. Lorenz pede que se aplique às sociedades humanas o princípio de eliminação dos fracos e dos que possuem taras para que as espécies conservem a sua pureza genética. Para a preservação da raça, é necessário estar atento à eliminação dos seres moralmente inferiores de forma ainda mais severa do que hoje. Nos anos 60, Lorenz, que se interessava muito pela agressividade, em especial dos peixes, comete mais um erro, ligando-se aos partidários da sociobiologia. Uma pseudociência que estabelece uma equiparação abusiva entre as sociedades humanas e as sociedades animais. Mas não foi este Lorenz que o júri Nobel premiou, e sim o observador intuitivo da impressão e fundador da etologia. Depois, outros pesquisadores aplicaram de forma científica os métodos de observação de Lorenz no estudo do comportamento humano. Hoje, a etologia nos ajuda a decifrar os mistérios ainda insondáveis da natureza humana. Dublado nos estúdios da Áudio News.